dia, dia 1º. Bom dia, já estava bom dia, melhor ano. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, espíritos protetores dessa casa espírita, para que nesta noite eles possam estar presentes, nos auxiliando, nos ajudando nesta noite de estudos. Que possamos hoje estar aqui aprendendo, pondo em prática também esses ensinamentos de Jesus. Então, como a aula hoje é sobre espíritos protetores e anjos da guarda, vou ler a prece aos anjos da guarda e espíritos protetores.
espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprimi a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas, fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Então, com essa prece, nós damos início aos estudos da noite. E hoje, com a palavra, a Rose, do nosso centro aqui, que Deus abençoe e ilumine. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Então, esse tema que nós escolhemos para a noite de hoje é um tema bastante importante e bastante importante para a vida da gente. E hoje a gente observa que tanta gente passando por problemas emocionais, problemas de vazio existencial, pessoas muitas vezes buscando a fuga para os seus problemas nos vícios, ou muitas vezes até atentando contra a própria vida, vivendo como a gente diz assim, muitas vezes nós temos toda uma alimentação, nós estamos morrendo de fome. É mais ou menos assim que a gente vê acontecendo hoje. A gente tendo tanto apoio espiritual e, no entanto, a gente não está fazendo uso, não tem consciência do quanto a espiritualidade está nos ajudando, a importância que Deus deu nos dando, nos favorecendo esses espíritos amigos para estarem junto conosco, nos ajudando nos momentos de dor, nos momentos de crise, e muitas vezes nós não sabemos. E estudando o assunto, a gente viu que Allan Kardec, ele deu tanta importância a esse assunto que no Livro dos Espíritos, na parte 2, livro 2, capítulo 9, são 101 questões sobre a influência dos espíritos na nossa vida, no ambiente, e só sobre os anjos da guarda, mais especificamente, são 32 questões. Então, vejam quanto Allan Kardec deu valor a esse tema e que às vezes passa despercebido da gente. É importante a gente ver. Então, são 32 questões específicas sobre a importância dos espíritos protetores dos anjos da guarda. Você congelou a imagem? Tem que descongelar. Fecha e abre de novo. Na questão 489 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam
a um indivíduo em particular para protegê-lo? Então, os espíritos responderam: sim, um irmão espiritual, a quem chamais de bom espírito ou bom gênio. Vocês já pararam para pensar qual é o principal episódio narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, envolvendo a ação dos anjos da guarda? Reportando-se ao nascimento de Jesus. Então, conta o evangelista Mateus, nas suas anotações, que Herodes, o Grande, apavorou-se com a notícia de que nascera em Belém um menino da linhagem de Davi, que seria o rei dos judeus. E ele ficou apavorado, achando que esse menino que nascera ia ser o rei dos judeus e tiraria ele do trono, ele deixaria de ser rei. Então, ele não podia viver com aquela ameaça. Então, ele não sabia quando aconteceu o nascimento. Então, o que ele fez? Ele determinou que naquela cidade e nas adjacências fossem mortas todas as crianças, todos os meninos com idade abaixo de 2 anos. Então, calcula-se que naquele tempo foram abatidas, foram assassinadas em torno de 30 crianças, nesse episódio que ficou chamado, ficou conhecido, ficou registrado como a matança dos inocentes. Então, ele queria matar aquele que ele acreditava que tiraria o trono dele. Por que esse foi o maior exemplo da ação do anjo da guarda? José, o pai de Jesus, ele teve um sonho. E nesse sonho, apareceu um anjo que disse a ele que ele pegasse o seu filho e a mãe e fugissem para o Egito. E então José, que era um carpinteiro, seguiu a orientação que o anjo lhe dera no sono e foram para o Egito, e dessa forma ele salvou a vida do mestre, né? Então, nessa passagem, nós temos então o mais famoso episódio já que conhecemos, mostrando a ação dos anjos da guarda. Então, desses seres espirituais que, segundo a tradição cristã, têm a missão de proteger os homens. Então, esses seres, eles estão presentes em todas as culturas, sobre diferentes denominações. Uns chamam de gênios, fadas, deuses, protetores, guias, sempre preocupados em proteger os seus tutelados. Então, existia até uma certa fantasia a respeito disso, mas quem desvelou realmente o assunto foi a doutrina espírita, então, que confirma e revela que não se situam como seres especiais, de natureza distinta da criatura humana. Eles são espíritos como nós, os anjos da guarda. São espíritos como nós, mas mais evoluídos, mais habilitados para amparar as pessoas nas suas experiências reencarnatórias. Então, desde que a gente nasce, desde o momento que a gente nasce, foi designado um espírito superior a nós, que será o nosso anjo da guarda até a nossa morte. Nós sabemos, através de André Luiz, no livro Missionários da Luz, onde ele tem um capítulo que ele fala do reencarne, do Segismundo, e nesse livro ele conta até que muito antes do Segismundo ser gerado no corpo da mãe, o anjo da guarda já estava com ele, com o espírito dele, reconhecendo o ambiente da casa onde ele nasceria, para que ele fosse harmonizado com a família, porque ele iria nascer numa família que tinha uns débitos no passado. Então, para não haver rejeição, para não ter até problema de um aborto, né, daquele espírito.
Então, muitas vezes, dependendo dos casos, até antes da gestação do espírito, o anjo da guarda já está junto, preparando o ambiente onde ele vai nascer. Então, vejamos como é importante o papel do anjo da guarda na nossa vida. Então, o que se deve entender por anjo guardião? Então, é o espírito protetor de uma ordem mais elevada, como a gente falou. Então, e a missão dele? Qual é a missão desse espírito protetor? É como uma missão de um pai sobre os seus filhos. Guiar esse espírito no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, vejamos, todos nós precisamos, em alguns momentos da vida, nós precisamos de alguém que esteja nos orientando, nos auxiliando. Nós não somos seres infalíveis, seres que dominamos tudo. Em alguns momentos a gente tem dificuldade de fazer escolhas, de fazer as opções corretas, né? Então, para isso tem esse nosso anjo da guarda. Assim como a gente tem os anjos da guarda encarnados, que são os nossos familiares, principalmente a nossa mãe. O exemplo de mãe é o maior exemplo de anjo da guarda, de pessoa que está ali velando, cuidando do seu filho, que quer o melhor para o seu filho, né? Um exemplo de mãe é o maior exemplo que nós temos. Então, esses espíritos, como nós falamos, são mais evoluídos do que nós e são habilitados para nos amparar nas experiências da vida. Por que eles são mais evoluídos que nós? Na realidade, nós sabemos que Deus está permanentemente criando espíritos. E os espíritos todos são criados simples e ignorantes, com o objetivo de chegar à perfeição. Assim como todos os alunos, eles se matriculam numa escola e eles vão sendo alfabetizados, e na medida que vão sendo alfabetizados, novos conhecimentos, novos aprendizados, até chegar ao nível superior, concluir a graduação, a pós-graduação, e assim vai. Assim na nossa vida, na vida do espírito, na nossa evolução, nós começamos simples e ignorantes, e através das encarnações, nas nossas idas e vindas ao planeta, a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai aprendendo. Em cada encarnação, algumas lições nós precisamos aprender. Em cada encarnação tem determinados temas que precisam ser o objetivo maior da nossa existência, em função do que também nós vivemos nas anteriores. Então, por exemplo, se nessa encarnação eu falhar com relação ao orgulho, eu viver uma vida extremamente orgulhosa, fazer muito mal usando, né, o orgulho, com certeza numa próxima eu vou ter que exercitar a humildade. Então vou passar por dificuldades para mim aprender a exercitar a humildade. Então muitas vezes é o uso da riqueza, que a gente não sabe usar, faz o mal ao invés de utilizar a riqueza para crescer, para ajudar as outras pessoas, para evoluir, acelerar o progresso. Muitas vezes a gente usa mal. E também, então, na próxima eu vou ter dificuldades justamente nessa área para eu aprender. E assim a gente vai vivenciando experiências diferentes para ir evoluindo. Então é assim que a gente vai evoluindo, através dessas experiências. Então, cumprindo a lei de amor que rege o universo, os que avançam nos domínios da compreensão e da responsabilidade ocupam-se em ajudar os irmãos que seguem atrás, estabelecendo elos de solidariedade entre os filhos de Deus. Então, o que quer dizer isso? Que aqueles filhos de Deus que estão em uma fase mais adiantada, que vivenciam o amor, eles têm solidariedade para com os outros filhos de Deus que estão menos adiantados. Podemos citar até um exemplo de uma escada, da escada de Jacó, que tem na Bíblia, né? Uma escada são vários degraus. Então na nossa vida também nós estamos em diferentes degraus. Tem aqueles que estão acima de nós, tem aqueles que estão abaixo,
Então, esses espíritos que foram designados para serem nossos anjos da guarda, com certeza já estão acima de nós e têm essa capacidade, então, de nos auxiliar, né, na nossa vida. Então, na famosa súmula teológica, Tomás de Aquino, ele cometeu uma grande asneira. Ele disse assim, que a felicidade dos habitantes do céu é contemplar a infelicidade dos que jazem no inferno. Imagina que sadismo isso. Imagina, seria como se a gente vai visitar um hospital e ver as pessoas doentes e pensar, graças a Deus eu estou feliz, eu estou saudável, e fica debochando de quem está doente. Vai visitar uma penitenciária e fica assim, vai descendo, eu sou livre, eles estão presos. Seria mais ou menos isso. E não é isso que acontece, né? Nós aprendemos com a doutrina espírita que a felicidade do céu, a felicidade dos bons espíritos, dos espíritos superiores, é socorrer a infelicidade na terra, é ajudar aqueles que estão sofrendo. A gente tem informação de que Bezerra de Menezes não precisaria mais estar vinculado ao planeta Terra. Ele foi um médico no planeta Terra, nasceu em Pernambuco, viveu no Rio de Janeiro, e foi considerado o médico dos pobres, porque a vida dele foi em função da caridade. Então ele fez tanto bem que ele não precisaria mais reencarnar, estar vinculado no planeta Terra. Ele poderia estar até numa colônia muito superior no plano espiritual e não precisar mais se preocupar com a gente aqui na Terra. Mas ele pediu que ele gostaria de ficar vinculado ainda ao planeta Terra e que enquanto tivesse uma lágrima aqui, ele queria estar aqui nos ajudando. Então ele, na espiritualidade, tem uma falange de espíritos, de médicos que ele coordena e ajuda aos médicos, assistência aos médicos nos hospitais, e faz um trabalho assim fantástico. Então os espíritos mais evoluídos, eles querem amparar os seus irmãos, que sabem que todos somos filhos de Deus. É um exemplo de amor que o Zé estava falando hoje, né? Então eles têm amor aos seus irmãos e não tem distinção, né? Então, também geralmente o anjo da guarda é alguém ligado ao nosso coração. Compomos famílias espirituais que evoluem em conjunto, amparando-se mutuamente. Então, observando assim, nós não temos apenas um único protetor, porque todos aqueles que participaram das nossas famílias, dessas nossas idas e vindas, existem aqueles que estão que evoluíram muito mais que nós, também estão lá na espiritualidade preocupados conosco e também ficam nos auxiliando, nos ajudando. E o anjo da guarda mais prestimoso, mais cuidadoso, mais preocupado com o seu protegido, está aqui ao nosso lado, que é a nossa mãe. O coração materno é esse o que mais está próximo de nós e está ali, que sofre para nos ajudar, para amenizar os nossos sofrimentos, as nossas dores, né? Então a condição do nosso anjo da guarda depende da nossa posição evolutiva. Então quanto mais evoluído for o espírito aqui na Terra, mais evoluído vai ser o seu anjo da guarda. Nós podemos citar um exemplo do Chico Xavier. O Chico Xavier foi um dos grandes missionários que veio nesse planeta, né? E que trabalhou no Espiritismo. E a vida dele foi um exemplo, né? Um exemplo para o mundo. E o mentor do Chico Xavier foi Emmanuel. Quem foi Emmanuel? Emmanuel foi um espírito muito evoluído. Ele já era um espírito evoluído já no tempo de Jesus, quando Jesus esteve na Terra. No livro Há 2000 anos conta que Emmanuel foi um senador romano, o Públio Lentulus. E depois ele foi no livro Renúncia, conta que ele renasceu também como padre Damiano. E depois ele renasceu no Brasil como padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo. Então esse foi o anjo da guarda do Chico Xavier.
O Divaldo Franco, nós sabemos que o anjo da guarda dele, o espírito protetor, o guia que psicografa livros que tem inspiração, é Joana de Ângeles. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais evoluído é o seu anjo da guarda. Sempre o anjo da guarda é alguém superior a nós em evolução. Então, uma coisa fundamental para a gente entender do anjo da guarda: eles estão sempre perto de nós e nos inspiram diretamente na razão direta da nossa ligação com os valores espirituais. Então, quando a gente anda no caminho do bem, quando a gente procura vivenciar a lei do amor, esses anjos da guarda, eles estão ali sempre nos inspirando, nos ajudando. E quando nós nos apegamos mais aos vícios, às paixões de vida material, é como que se nós nos desligássemos deles. Então, quando nós cultivamos o bem e a verdade, eles estão mais próximos de nós. E eles se afastam quando nós nos preocupamos apenas com interesses rasteiros materiais, né? Então, qual é a maneira que nós nos comunicamos com eles? Como que a gente entra em comunhão com eles? Através da oração. Através da oração nós podemos pedir o auxílio para o nosso mentor espiritual, para o nosso anjo da guarda. A Janete fez uma das orações do anjo da guarda, que está lá no livro dos Espíritos de Allan Kardec, a oração que Kardec nos ensinou. Então, espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, são os nossos protetores nas provas da vida terrena. Então, nos momentos de dificuldade, de provas, que nós não sabemos por que caminho andar, como fazer, como resolver determinado problema, através da oração nós entramos em comunhão com Ele e eles nos auxiliam. Às vezes é alguma pessoa que vem e nos dá a solução do problema, às vezes é alguém que nos traz um livro que também nos mostra o caminho, ou é alguém que vem, sempre, ou é um sonho, como nós vimos no caso do José, né? Aquela ideia que vem, aquela intuição que vem, é a maneira como eles nos ajudam, mas principalmente através do sono, dos sonhos, nós temos essa ajuda desse nosso anjo da guarda. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. O que é resignação? Quando a gente está passando por um sofrimento, por uma dor, por uma dificuldade, a gente entender que aquilo é passageiro, que a gente entender que nada acontece por acaso na nossa vida. Então, às vezes, aquele parente difícil, aquele chefe complicado, algum débito com aquelas pessoas nós temos lá do nosso passado e que hoje vem ali como aquela pedrinha no sapato da gente. Então, no momento que a gente passa por uma dificuldade, tem uma situação difícil, a gente não se revoltar, porque se a gente se revoltar, aquela prova não vai ter validade. Então, a resignação é isso, a gente entender que aquela situação é transitória, passageira, e se submeter à vontade de Deus. Então, coragem e resignação, inspirai-nos tudo que é bom. Então, pedir a inspiração para o bem. Detende-nos no declive do mal. Então, não deixar que a gente caia, que a gente deixe que a influência do mal predomine na nossa vida. E até aquela historinha de que perguntaram para um sábio, né, como é que era bem a pergunta? Ele disse que a gente tinha um leão dentro de nós, parece que era um leão, e daí que todos nós tínhamos um leão dentro de nós. E daí perguntaram um do bem e um do mal. E daí perguntaram qual que vencia. Aí o mestre diz, aquele que você alimenta. Então, o que quer dizer isso?
Então, aquilo que a gente alimenta, bons pensamentos, boas ideias, alimentam o bem. Então, esse animal do bem. E o mal é justamente quando a gente aceita as influências do mal e não segue o caminho do bem, não segue a porta estreita, segue a porta larga. Então, para a gente entender que sempre tem um amigo devotado que está ao nosso lado e que vê os nossos sofrimentos e que participa também das nossas alegrias. Então, a gente ter essa confiança. Vejam como Deus é bom. A gente erra tantas vezes, quantas e quantas vezes nós já erramos e retornamos a esse planeta. Deus está sempre nos perdoando, nos dando novas oportunidades. E além de nos dar novas oportunidades, nos dá esse espírito amigo para nos orientar, para que a gente não caia no caminho, para que a gente possa sair vitorioso, sair completista. O que é sair completista de uma encarnação? A gente planeja lá no plano espiritual o que a gente vem cumprir, qual é a nossa missão aqui na Terra. Então a gente tem que chegar aqui e não viver no piloto automático, só deixando que o vento carregue a gente. A gente tem que se esforçar, se disciplinar e cumprir aquela missão. Então muitas das pessoas vêm aqui e se iludem com as coisas da Terra, do mundo. O Modaido diz nas suas palestras, acha que o planeta Terra é uma reencarnatura e só quer fazer turismo no planeta e não aproveita para evoluir, para crescer, né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está aqui para realmente completar a nossa encarnação, completar aqueles objetivos, aquelas metas que a gente planejou para a nossa evolução nesse período que a gente está aqui. Então, para que colhamos plenamente os benefícios do contato com os nossos amigos espirituais, não podemos esquecer de um detalhe. É preciso que nós façamos a nossa parte. Então, tem um exemplo de um homem que estava desempregado e procurou por vários dias um emprego nas empresas. E aquele esforço não estava sendo inútil, ele não estava conseguindo. A família já passando por privações. Então, ele entrou no seu lar e orou, implorou a Deus que viesse um anjo da guarda para ajudá-lo. E depois ele saiu novamente à procura de emprego. E andando pela rua, ele passou por uma banca de jornais e ele viu lá ele olhou lá, tinha um jornal e tinha os classificados, um anúncio. E ele já comprou o jornal e olhou as ofertas de trabalho, mas nenhuma era de acordo com a qualificação que ele tinha, mas ele resolveu tentar. Então ele foi para uma entrevista e o entrevistador já não queria muito aceitá-lo, mas ele implorou tanto que ele precisava, que a família estava passando por privações, até que o empregador aceitou e deu um emprego para ele. Então, ali naquele emprego, ele procurou se esforçar ao máximo, desenvolver as suas outras aptidões que ele ainda não tinha, e assim ele resolveu o problema. Então, ele constatou que foi através da oração que ele teve todo esse impulso de procurar, de sair novamente, e encontrou a solução, né? Encontrou um espírito que o ajudasse, né? Então, no entanto, o protetor espiritual dele, se ele não contasse com a iniciativa dele, não apenas cruzar os braços, de sair atrás, procurar, de nada ia adiantar. Então, os espíritos, eles querem nos ajudar, mas só que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos fazer a nossa oração, ter os bons pensamentos e correr atrás e fazer, como diz o ditado, que está no Evangelho: ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós queremos que o céu nos ajude, nós temos que não cruzar os braços, devemos correr atrás. Então, tem uma outra questão a questão 495, onde diz assim: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos seus conselhos? Então,
tem um espírito protetor incumbido de ser o nosso guia. E, no entanto, a gente simplesmente é rebelde, não aceita os conselhos, né? E procura viver em função da influência do mal, a influência dos espíritos inferiores. Então, o que acontece? Ele não nos abandona completamente, né? Mas ele deixa que a gente erre para a gente aprender. Às vezes, através da dor a gente vai aprender e ele retorna. Então, o Espírito volta desde que nós resolvamos, né, através da oração, através das boas ações, que nós resolvamos atender ao seu chamado. Então, tem também uma outra historinha no livro do Richard Simonetti, Viver em Plenitude, onde um motorista de ônibus, ele se carregou na bebida e daí pisou firme no acelerador. Então os passageiros, morrendo de medo, já pediam para ele diminuir a velocidade, e ele dizia assim: não se preocupem, o meu santo é forte. E ele continuava pisando firme, né? E o pessoal pedindo: pelo amor de Deus, cuidado, vá mais devagar. E ele dizia: calma, gente, está tudo sob controle, o santo nos protege. Então, em pânico, os viajantes começaram a pedir para ele parar e começaram a descer. E ele dizia: mas fiquem frios, meu santo não falha nunca. E assim o coletivo, né, o ônibus, se esvaziou. E lá no final, no final do ônibus, lá tinha no banco um heróico passageiro que ficou. Segurava-se precariamente entre as freadas bruscas, as curvas fechadas, mas também não resistiu por muito tempo. Arrastou-se até o motorista, bateu no ombro do motorista e lhe disse: meu filho, sou o seu santo, também quero descer. Dirigindo assim, nem o Espírito Santo poderá protegê-lo. Então, é um exemplo assim para a gente entender, né, que a gente tem que ter bom senso, né? Muitas vezes, né, a espiritualidade está nos alertando sobre os nossos enganos, mas a gente ainda escolhe muitas vezes caminhos tortuosos e muitas vezes vamos ter que aprender com os nossos próprios erros. Então, assim, são os nossos mentores espirituais. Às vezes eles observam que a gente está se comprometendo com os vícios, com os desatinos, e não ouve as suas inspirações, né, a sua inspiração. E assim, a nossa vida muitas vezes se complica, né? Então é muito importante que a gente entenda isso e veja que realmente a gente pode viver melhor se a gente seguir a inspiração dos nossos bons espíritos, dos anjos da guarda. Também no livro do Missionários da Luz, o Chico Xavier conta a respeito do passe, sobre a influência do passe. E também a gente sabe que no passe a gente tem toda essa higienização psíquica, mental, que vai amenizar os nossos males, né? Vai acalmar as nossas inquietações. Mas a eficiência do passe depende da capacidade do passista, depende da receptividade de quem vai receber, né? Então a pessoa estar preparada em oração, com o coração aberto, livre de ódio, de ressentimento, mas também a espiritualidade nesse momento, ela também está agindo. Ela está agindo, potencializando os fluidos do médium, os fluidos, para que realmente a cura daquela pessoa que está tomando passe aconteça. Então, muitas vezes a pessoa não faz nada por merecer, vai lá, toma um passe, a espiritualidade está ajudando, toma um passe, toma 2, toma 3, e no começo a pessoa até se sente melhor, e de repente ela diz assim: acho que aquele centro lá é fraco porque não está me adiantando mais. Mas não está adiantando mais porque a espiritualidade desistiu dele, porque ele não está fazendo nada por merecer. Então, se ele quer receber, então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para que realmente a gente receba ajuda não só do passista, mas também dos espíritos que estão ali coordenando o trabalho do passe,
potencializem, dirijam essas energias, esses fluidos bons para a gente. Mas a gente, através das nossas ações, a gente está repelindo muitas vezes. Então, assim como pouco podem fazer os protetores espirituais em favor dos tutelados, que não se ajudam em relação às lutas da existência, não há por que ajudar aqueles que se prejudicam voluntariamente. Então, a pessoa, se ela dirige um automóvel, ela é imprudente, o que o mentor, o que o guia vai fazer por ela? O que o anjo da guarda vai fazer se ela é imprudente? Né? Aquele funcionário relapso que chega todo dia atrasado no emprego. Será que o protetor vai ter que ir lá pedir para o patrão dar uma chance para ele? Não, ele tem que fazer a parte dele. Aquela pessoa que elege a corrupção, o assalto, a mão armada, será que ela vai ter que pedir para Deus me proteja para cometer um crime? Claro que não, né? Então o guia espiritual, ele não vai fazer nada por aquela pessoa que está transviada, que não quer seguir o caminho do bem. Imagina se o guia espiritual vai dizer assim, ó, tomara que você não encontre a polícia, vamos rezar para você não encontrar a polícia, você cometendo um crime. Não é assim, né? Então, assim, é importante a gente entender como é importante, como é confortador, como é maravilhoso saber que lá em cima, no mundo espiritual, existem esses amigos generosos que estão dispostos a nos acompanhar e a nos proteger. Então, devemos buscá-los sempre em nossas orações, aprendendo a ouvir na intimidade do nosso coração a sua orientação preciosa. Mas temos que entender também que eles não são babás, que nós temos o livre-arbítrio. E eles não estão aqui para satisfazer os nossos caprichos ou prestigiar os nossos desatinos, né? Porque se a gente viver assim, a melhor ajuda que eles vão dar é não dar ajuda nenhuma para que a gente sofra aprendendo através da dor. Então, que a gente não precise disso, que a gente entenda que Deus é nosso Pai, generoso, bondoso, que está sempre nos auxiliando e querendo a nossa vitória, o nosso progresso. Então, Ele nos deu esses espíritos amigos para nos auxiliar e que nós possamos realmente ter essa consciência de que nós temos eles e podemos contar com eles. E que a gente possa abrir esse caminho, abrir essa portinha, essa janela, através dos bons pensamentos, através dos bons sentimentos, para que eles nos ajudem. Como o Bezerra de Menezes diz no prefácio do livro Médico Jesus. Durante a noite, esses espíritos amigos também querem nos ajudar, querem ajudar até a recarregar a nossa energia vital, né, que a gente muitas vezes, através da agressividade, da maneira, às vezes, invigilante que a gente vive, a gente gasta muito da energia vital que a gente tem para viver uns 50, 80, 100 anos. E às vezes a gente gasta através da nossa invigilância. Então, se a gente procurar, antes de dormir, fazer uma oração, pedir à espiritualidade amiga que nos auxilie, a gente está abrindo uma porta para que a espiritualidade venha recarregar essa energia, venha através do som também nos passar essas orientações, essas inspirações para a gente vencer na nossa vida. Então, era essa a mensagem que a gente trouxe para a noite de hoje e que nós possamos, então, cada um de nós, fazer uso desse recurso maravilhoso que tem à nossa disposição, que é esse anjo da guarda, esse espírito protetor que quer o nosso progresso, que quer a nossa vitória, e que a gente, com certeza, deve e pode usufruir, procurando entrar em sintonia através da prece. E eu sugiro que quem puder ler o livro dos Espíritos, então na parte são 2, são 32 questões que vão aprofundar muito mais esse tema, assim, para a gente ver como é importante para a nossa vida. Então, eu agradeço a todos pela atenção e agora vamos para a segunda parte, que é o paz.